É mais uma rodada de número 13 das eliminatórias, e o Brasil amanhã em campo lá em Brasília, e é pra capital federal que nós vamos. Lá em Brasília está Nath Fiuza ao vivo, visual bonito, parece até praia, mas é Brasília, o calor é de praia, mas não tem mar, né, Nath Fiuza? Bom dia. Bom dia, Thiago Reis, um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O calor é de praia, viu? Quase 30 graus aqui em Brasília, aliás, todos esses dias com um solzão para cada um aqui, e a seleção brasileira vai driblando esse calor para se preparar para esse jogo quente, esse jogo importante contra a Colômbia amanhã, 9h45 da noite, no estádio Mané Garrincha. Quem tá na live nos nossos YouTube vê ao fundo o grandioso estádio Nacional Mané Garrincha, que fica aqui em Brasília, no plano piloto, que será palco hoje do último treinamento da seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior comanda essa atividade à tarde. Antes desse treino, haverá uma entrevista coletiva com o treinador que nós vamos acompanhar. Ontem à tarde, Dorival comandou mais uma atividade, dessa vez no estádio Bezerrão, que fica no Gama, cidade satélite aqui do Distrito Federal, e nesse treinamento ele já esboçou um time titular para esse confronto importante contra a Colômbia. Esse time titular bastante ofensivo, com 4 atacantes: Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior, e aí ele testou num primeiro momento o Savinho e numa segunda oportunidade observou também o João Pedro. Fato é que esse treinamento dessa quarta-feira, o último antes do jogo, é que vai definir, portanto, esse time titular. Mas, de toda forma, a gente já sabe que será uma seleção ofensiva, com um ataque mais móvel, um ataque mais leve, né, de mais movimentação. Outra coisa que a gente já está sabendo é que pode ser que o Rafinha jogue mais aberto pelo lado esquerdo, posicionamento semelhante ao que ele tem exercido lá no Barcelona, onde vai muito bem nessa temporada, e aí o Vini jogaria um pouco mais por dentro. Ontem nós também acompanhamos uma entrevista coletiva com o Bruno Guimarães, meio-campo da seleção brasileira, que será titular também contra a Colômbia, e ele foi questionado sobre a expectativa, a importância desses dois jogos, Colômbia e Argentina, e ele falou também, né, sobre o Brasil ter que pontuar. Brasil que, se somar 6 pontos nessa data FIFA, pode subir até para a segunda colocação, e ele falou também se é melhor enfrentar esse tipo de adversário que joga e deixa jogar. Thiago, vamos conferir. A questão da seleção brasileira, a gente sabe que são 2 jogos cruciais pra gente. A gente está tentando focar jogo a jogo. O jogo mais importante pra gente, sem dúvida, esse da Colômbia, que em questões de tabela é fundamental pra gente. A gente quer iniciar bem, iniciar com os 3 pontos, para depois sim pensar na Argentina. Mas aqui dentro a gente sabe que jogamos melhores jogos assim, jogos grandes, onde a gente consegue jogar, tem espaço para jogar também. Então a gente está muito animado e esperançoso de fazer 2 grandes jogos e já encaminhar bem a nossa classificação. Tá aí, Thiago, Bruno Guimarães falando aqui na Rádio de Minas. Como eu disse, seleção que, se somar 6 pontos, pode ficar até no segundo lugar, mas também que, se for mal nessas 2 rodadas, pode ficar fora do G6 aí, que garante a classificação. Então são 2 adversários, 2 confrontos muito importantes. Fato é também que o estádio Mané Garrincha vai estar lotado. Quase 70 mil ingressos foram colocados à venda e todos eles foram comercializados. A torcida vai fazer a sua parte, vai apoiar a seleção brasileira. Cabe agora aos jogadores dentro do campo também corresponderem. Hoje à tarde, então, o último treinamento antes desse confronto importante que a Itatiaia acompanha, e a gente registra tudo ao longo da nossa programação. Thiago, Nath Fiuza, falando direto aqui de Brasília, lado a lado com a seleção brasileira. Eu volto com você. Ao vivo, Nath Fiuza, lindo visual do Mané Garrincha, lindo visual da Nath também, né? Linda Nath Fiuza, mas lindo também lá o Mané Garrincha ao fundo. 30 graus, clima de praia, mas é a capital federal, sempre muito quente. Obrigado, Nath Fiuza. E amanhã estará também na transmissão do jogo do Brasil. Edu Panzi e Alexandre Simões, mais otimistas com a seleção brasileira? Nem tanto. O que vocês estão esperando do Brasa para amanhã? Bom dia, Edu Panzi. Tudo bem, Thiago? Um abraço para você, aos amigos. Ainda não otimista. Tem que ver a bola rolar. A seleção brasileira, a gente sempre se empolga de véspera. Mas quando a bola rola, vem a decepção. Ou tem sido assim, né? Nos últimos jogos, a seleção brasileira não consegue engrenar, Thiago. Independentemente do treinador. E tem ótimos jogadores, né? É uma seleção, principalmente do meio pra frente, com muito talento. O Vini Júnior, o atual melhor do mundo. O Rafinha, jogando o melhor futebol do mundo, individualmente falando, hoje no Barcelona. O Rodrigo com uma consistência, uma regularidade que impressionam. E aí, na seleção também,
O Rodrigo é um cara que tem entregado com a camisa da seleção brasileira. Então, assim, talento a gente tem. Bruno Guimarães acabou de fazer história, né? Campeão no Newcastle, 73 anos depois. A gente tem muito talento à disposição do Dorival Júnior na seleção brasileira, mas falta conjunto, né? E futebol é coletivo, futebol é time. Você não consegue vencer porque tem um jogador, 2, 3 bem. Se o time não estiver rendendo, a coisa não anda. Então, fica na expectativa de como o Dorival vai montar essa seleção. Acho pouco inteligente você tirar o Rafinha da função que ele tem jogado e entregado o melhor futebol do mundo nesse momento. E aí você pode trazer o Vini para uma posição mais central, ok? O Rodrigo faz todas as funções do meio para frente. Então fica essa expectativa. São jogos importantíssimos em se tratando de tabela. O Brasil precisa vencer para ficar numa posição mais confortável em termos de pontuação e de diferença de pontuação, visando a Copa do Mundo. A expectativa é boa, Thiago, mas a confiança, só a seleção, só um bom futebol, só uma recuperação de bom futebol, só a seleção pode passar e trazer pra gente de volta. Boa, Edu Panzi. Ô Simões, você, assim como eu, torcedor da seleção brasileira, sempre esperando pelo melhor. O momento agora de afirmação, como bem lembrou Edu Panzi, dessa nova formação do técnico Dorival Júnior para carimbar e quem sabe, né, começar a tão esperada nova safra do Brasil. Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Nath, Edu, quem acompanha a gente. É sem dúvida. Agora, é interessante, né, o Thiago, porque a gente tem uma fartura de bons jogadores, principalmente no setor ofensivo, né? Mas a seleção brasileira, ela vive meio que um ciclo de carências defensivas, né? Eu acho que os nossos defensores não têm o mesmo nível dos nossos atacantes, né? A gente tem uma dupla de ataque, por exemplo, Rodrigo e Vini Júnior, os dois titulares do Real Madrid. O Edu destacou o fato do Rafinha, né? O cara tá aí apresentando um futebol espetacular. A gente tem muito bons jogadores na frente. O sistema defensivo da seleção brasileira e até o desempenho dos volantes me preocupa um pouco, embora sejam jogadores de altíssima qualidade, né? A gente fala de Bruno Guimarães, a gente fala de André, João Gomes, Gerson, são jogadores de muita qualidade. Mas o que me preocupa na seleção brasileira é o sistema defensivo, viu, Thiago? Eu acho que a gente, não sei, eu acho que ainda precisa evoluir bastante nesse ponto, para poder a gente pensar na Copa do Mundo, que o Brasil vai, né? Nesse formato de eliminatórias aí, o Brasil já tá na Copa do Mundo. Agora já é pensar em 2026 e esse é meu maior ponto de preocupação.